Eu saúdo a todos, irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os males, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 27. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. O contexto da palavra. O cântico de Moisés. O versículo 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Versículo 2. O Senhor é a força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, ele farei uma habitação, ele é o Deus de meu Pai, por isso exaltarei. Versículo 3. O Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Referência do versículo 3, livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó com o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não ele foi perfeitamente conhecido. O versículo 4 do capítulo 15 de Êxodo. Lançou no mar os carros de Faraó, o seu exército, os seus escolhidos, príncipe, e fogaram-se no mar vermelho. Referência do versículo 3, livro de Salmo de número 24, versículo 8. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Referência do versículo 3, livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O versículo 4 do capítulo 15 de Êxodo. E lançou no mar os carros de Faraó, o seu exército e os seus escolhidos, príncipe, e fogaram-se no mar vermelho. Referência do versículo 4, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 7. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre ele todos. O versículo 5 do capítulo 15 de Êxodo. Os abismos os cobriram, e desceram as profundezas como pedra. Referência do versículo 5, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 28. Porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar,
nenhum deles ficou. Referência do versículo 6 do capítulo 15 de Êxodo. A tua destra, Senhor, se tem glorificado. Em potência a tua destra, o Senhor, tem despedaçado o inimigo. Referência do versículo 6, livro de Salmo, de número 118, versos 15 e 16. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proeza. Verso 16. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proeza. O versículo 7 do capítulo 15 de Êxodo. E com a grandeza da tua excelência derribaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste teu furor, que os consumiu como rastolho. Referência do versículo 7, livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 26. Não há outro, ó Jerusalém, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. Referência do versículo 7, livro de Salmo, de número 59, verso 13. Consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam, para que saiba que Deus reina em Jacó até aos fins da terra. O versículo 8 do capítulo 15 de Êxodo. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas correntes e pararam como montão. Os abismos alaram-se no coração do mar. Referência do versículo 8, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Referência do versículo 8, livro de Salmo de número 78, verso 13. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. Referência do versículo 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 63, verso 12, versículo 13. Aquele cujo braço glorioso ele fez andar, a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante dele, para fazer para si um nome eterno. Versículo 13. Aquele que os guiou pelo abismo, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Referência do versículo 8, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será revelado
o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O versículo 27, o versículo 9 do capítulo 15 de Êxodo. O inimigo dizia: perseguirei e alcançarei, e repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão destruirás. Referência do versículo 15, livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 27. Benjamim é o lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá os despojos. Referência do versículo 9, livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira ele toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. O versículo 10 do capítulo 15 de Êxodo. Sopraste com teu vento o mar, os cobriu, afundaram-se com chumbo em veemente águas. Referência do versículo 10, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Referência do versículo 10, livro de Salmo de número 147, verso 18. Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. O versículo 11 do capítulo 15 de Êxodo. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado? Em santidade terrível, em louvor e obrando maravilhas. Referência do versículo 11, livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22. Portanto, grandioso eis o Senhor, Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Referência do versículo 11, livro de Salmo de número 71, verso 19. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Ninguém. O versículo 12 do capítulo 15 de Êxodo. Estendeste a tua mão direita à terra e os tragou. Referência do versículo 12, livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 6. A tua destra, Senhor, se tem glorificado. Em potência, a tua destra, Senhor, tem despedaçado o inimigo.
O versículo 13 do capítulo 15 de Êxodo. Tu com a tua beneficência guiaste este povo, que salvaste com a tua força, e levaste à habitação da tua santidade. Referência do versículo 13, livro de Salmo de número 77, verso 15. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Referência do versículo 13, livro do profeta Isaías, capítulo 63, verso 12, verso 13. Aquele cujo braço glorioso ele fez andar, a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante dele, para fazer para si um nome eterno. Versículo 13. Aquele que os guiou pelo abismo como cavalo, no deserto, de modo que nunca tropeçaram. O versículo 14 do capítulo 15 de Êxodo. Os povos ouvirão ele e tremerão, e poderá-se a uma dor dos habitantes da Filistia. Referência do versículo 14, livro de Número, capítulo 14, versículo 14. E dirão aos moradores dessa terra, os quais ouvirão que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, ele aparece, que tua nuvem está sobre ele, e que vai diante dele numa coluna de nuvem, e de dia, e numa coluna de fogo de noite. Referência do versículo 14, livro de Salmo de número 48, verso 6. Tremor ali os tomou, dore como de mulher de parto. O versículo 15 do capítulo 15 de Êxodo. Então os príncipes de Edom se pasmaram dos poderosos dos moabitas, apoderar-se-á a um tremor e derreter-se ao todos habitantes de Canaã. Referência do versículo 15, livro de Gênesis, capítulo 36, versículo 40. Estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, com seus nomes: os príncipes Tinamana, o príncipe Alva, o príncipe Getete. O versículo 16 do capítulo 15 de Êxodo. E espanto e o pavor caíram sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passa este povo que adquiriste. Referência do versículo 16, livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirde a minha voz e guardarde a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Referência do versículo 16, livro de Salmo de número 74, verso 2. Lembra-te da tua congregação,
que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança, que remiste deste monte Sião, em que habite. Referência do versículo 16, livro de Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nós remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. O versículo 17 do capítulo 15 de Êxodo. Tu introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, o Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, o Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Referência do versículo 17, livro de Salmo, de número 44, verso 2. Como expulsaste os gentios com a tua mão, e os plantaste a eles, como afligiste os povos e derrubaste. Referência do versículo 18, livro de Salmo, de número 10, verso 16. O Senhor é o Rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Referência do versículo 18. Livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito, abatido de espírito, para verificar o espírito dos abatidos e para verificar o coração dos contritos. O versículo 19 do capítulo 15 de Êxodo. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre ele. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Referência do versículo 19, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 23. E os egípcios seguiram, entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. O versículo 20 do capítulo 15 de Êxodo. Contexto a palavra, a dança de Miriam e das mulheres. Versículo 20. Então Miriam profetiza a irmã de Arão e tomou o tamborim na sua mão. E todas as mulheres saíram atrás dela, com tambores e com dança. Referência do versículo 20. Livro de Número, capítulo 26, versículo 59. E o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu Levi no Egito. E de Arão, ela teve Arão e Moisés e Miriam, irmã deles. Referência do versículo 20, livro de Salmos, de número 68, verso 11.
O Senhor deu a palavra grande, e era o exército que anunciava as boas novas. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciam as boas obras. O versículo 21 do capítulo 15 de Êxodo. E Miriam, ele respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Referência do versículo 21, livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. O versículo 22 do capítulo 15 de Êxodo. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram do deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam águas. Referência do versículo 22 de Gênesis, capítulo 16, versículo 7. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. O versículo 23 do capítulo 15 de Êxodo. Contexto a palavra: as águas amargas tornam-se doce. Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara. Por quê? Era amarga, por isso chamou-se o seu nome de Mara. Referência do versículo 23, livro de Número, capítulo 33, versículo 8. E partiram de Pi-Ahirote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram o caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. O versículo 24 do capítulo 15 de Êxodo. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Referência do versículo 24. Livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. O versículo 25 do capítulo 15 de Êxodo. E eles clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou ele um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali deu estatuto, uma ordenança, ali os provou. Referência do versículo 14, livro de Salmo, de número 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O versículo 26 do capítulo 15 de Êxodo. E disse: se ouvir atenta a voz do Senhor teu Deus, e obrare o que é reto diante de seus olhos, inclinarei os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarei todos os seus estatutos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Referência do versículo 26, livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25.
E servirei ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Referência do versículo 26, livro de Salmo de número 41, verso 3 e verso 4. O Senhor sustentará no leito da enfermidade, tu restaurarás da sua cama de doença. Verso 4. Dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. O versículo 27 do capítulo 15 de Êxodo, para terminar. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes d'água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Referência do versículo 27, livro de Número, capítulo 33, versículo 9. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 27, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, para terminar. Fica todos com a paz do Senhor Jesus.